Você sabe qual que é a real história do Scrum? Quando que ele surgiu? Quem são seus criadores, por exemplo? Então confere esse vídeo aqui, em que eu vou te mostrar 6 marcos históricos da história do Scrum que você tem que conhecer. Bora lá! Fala galera, Dan falando aqui. O Scrum é o framework ágil mais utilizado pelas empresas no mundo. No entanto, tem muita gente ainda hoje que não faz ideia de quando o Scrum nasceu, como ele nasceu, por que ele nasceu. O fato é muito importante que você conheça a história do Scrum para que você entenda em que contexto que ele nasceu, por que ele nasceu, qual o propósito dele. E não só isso, isso vai te ajudar a entender, compreender melhor o framework Scrum para aplicar cada vez melhor na prática e obter melhores resultados ali com o Scrum no seu dia a dia. Esse é o propósito desse vídeo aqui, que eu vou te mostrar 6 fatos muito importantes, históricos, marcantes, que você tem que conhecer sobre a história do Scrum para você melhorar a sua aplicação prática no seu dia a dia, beleza? Mas antes da gente seguir, não esquece, segue a gente aqui no canal, dá um like aqui nesse vídeo para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdos como esse para você. Compartilhando minha tela aqui para a gente falar sobre a história do Scrum. Começando pelo ano de 1986. O que tem de importante nesse ano? O Takeuchi e o Nonaka, não sei o nome deles por completo, tá? Mas isso daqui já é o suficiente. Eles publicaram um artigo muito importante na Harvard Business Review, ou HBR, que é uma importante revista de negócios no mundo e referência em publicações de artigos sobre negócios. E aí, o que tem de importante nesse artigo? Foi a primeira vez que a palavra Scrum foi utilizada no contexto de desenvolvimento de produto e de times ágeis, de times de alta performance. E da onde que vem a palavra Scrum? O Scrum é uma formação do time de rugby, uma formação que o time de rugby disputa a bola ali com outro time e tem uma estrutura muito específica. E para quem não sabe, o rugby é aquele esporte que é muito parecido com o futebol americano. Só para vocês visualizarem isso melhor, beleza? Então, isso foi muito importante porque pela primeira vez uma palavra de outro contexto, no caso do contexto do esporte, do rugby, foi utilizada ali no contexto de negócios, beleza? Então, essa foi a primeira vez que o Scrum foi relacionado ao mundo do negócio, a palavra Scrum. Foi aí que surgiu essa primeira correlação, beleza? Então, esse foi o primeiro marco histórico aqui da história do Scrum. E agora a gente vai falar sobre o segundo marco importante aí na história do Scrum, se não o mais importante, que foi o ano de 1995, foi quando o Scrum surgiu formalmente. O Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, os dois criadores do Scrum, formalizaram a criação ali do processo Scrum em 1995 em um evento que eles participaram em conjunto. Então, esse é um grande marco do nascimento do Scrum, que está no Guia Scrum, descrito por eles mesmos, beleza? Já eu vou falar sobre o que é o Guia Scrum e quando ele surgiu também. Então, esse foi o segundo marco importante na história do Scrum, 1995, que é o nascimento aí do Scrum, ou a formalização do Scrum, beleza? Agora a gente vai falar sobre o terceiro marco importante na história do Scrum, na verdade, na história da agilidade, que é o ano de 2001. O que aconteceu em 2001? Em 2001 surgiu ali o Manifesto Ágil. Ele foi criado ali por 17 líderes da indústria de software, incluindo o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, os dois criadores do Scrum, que participaram na criação desse documento que vocês encontram aí na internet, só jogar aí no Google, Manifesto Ágil, que é um manifesto ali que direciona, tem valores e princípios, é uma forma de pensar, uma forma de se comportar, uma forma de agir quando você estiver pensando em desenvolver produtos e serviços de forma ágil. Então, foi um marco muito importante para todo mundo que já praticava agilidade, práticas ágeis de alguma forma antes de 2001 e principalmente para as práticas ágeis, metodologias, frameworks, métodos que surgiram depois de 2001. Então, esse é um marco muito importante na história da agilidade e principalmente na história do Scrum, que é um framework ágil. E aí, só mais um detalhe importante. E é muito importante também vocês entenderem que o Manifesto Ágil não é só um documento legal. Ele é uma convergência de ideias de pessoas, principalmente da década de 80 e de 90, que já faziam isso nas suas empresas
e pensavam diferente da forma, digamos, tradicional de desenvolver produtos e serviços. Então, antes de mais nada, a agilidade, o Scrum, é uma forma de pensar diferente quando você pensa em desenvolver um produto ou um serviço. No caso, culminando nessa forma que a gente fala de desenvolvimento ágil de projetos, gestão ágil de projetos, beleza? Então entendam que esse marco não é só um documento legal com valores e princípios. Ele é a convergência ali de pensamento de várias pessoas que já faziam isso e depois surgiu também como base para as outras pessoas que surgiram ali, os outros métodos surgiram depois de 2001. Beleza? Então esse foi o terceiro marco importante ali na história do Scrum. Agora a gente vai falar sobre o quarto marco importante na história do Scrum, que é justamente o ano de 2010. O que aconteceu em 2010? Foi quando saiu a primeira versão, foi publicada a primeira versão do Guia Scrum. Aí você deve estar se perguntando, pô, Dan, o Scrum nasceu formalmente em 95. Por que o Guia Scrum só veio aparecer em 2010? Pois é, o Jeff e o Ken sentiram essa necessidade de criar um guia feito por eles, os criadores do Scrum, para direcionar tudo que já vinha sendo feito com o Scrum, o que as empresas já estavam praticando e aplicando o Scrum. E só um detalhe, o Scrum cresceu em sua utilização muito entre 95 e 2010, já era muito utilizado nas empresas no mundo. Então eles sentiram essa necessidade de trazer um guia oficial do Scrum para direcionar toda aquela comunidade que já utilizava o Scrum no seu dia a dia. Então eles sentiram a necessidade e foi muito bem aceito essa primeira versão do Guia Scrum ali, porque orientou muito a prática no mundo como um todo, nas empresas, do que vinha sendo aplicado com o Scrum, o que seria mais adequado e não adequado, segundo o Guia Scrum e segundo os próprios criadores, beleza? Então, Guia Scrum é o guia oficial do Framework Scrum, que é muito importante que você leia. Se você quer trabalhar com Scrum, já trabalha, você tem que ler pelo menos umas 10 vezes o Guia Scrum. É um guia de 15 páginas, super prático e objetivo para você aplicar o Scrum no seu dia a dia, no seu negócio, na sua empresa, no seu time. Beleza? Para você ter mais resultados aí, ser mais ágil nas suas entregas, entregar mais resultados como time, na empresa e também mais resultados para o seu cliente. Esse é o propósito do Guia Scrum. E esse foi o quarto marco muito importante aí na história do Scrum. Agora a gente vai para o quinto marco importante na história do Scrum, que foi o ano de 2014. 2014 foi o ano ali do lançamento do livro, da primeira versão, da primeira edição do livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Por que eu considero isso um marco importante na história do Scrum? Ele surgiu só em 2014, então muito tempo depois da sua criação, mas eu considero esse livro muito importante na história do Scrum porque ele popularizou o Scrum para todo mundo, para o mundo como um todo. O Scrum já era muito utilizado, já era muito aplicado, já estava no topo aí sendo o framework ágil mais utilizado pelas empresas. Só que o livro, como ele virou um best-seller, é uma escrita fácil de ler, fácil de entender, com casos de uso, com aplicações, erros e acertos dos fundadores do Scrum, mas principalmente do Jeff Sutherland, que escreveu o livro. Então ele popularizou, levou o Scrum para a massa, para o mundo como um todo. Então pessoas que nunca cogitariam ouvir falar do Scrum passaram a conhecer o Scrum por esse livro que foi um best-seller e é um best-seller ainda. E é um livro que eu super recomendo que você leia ele, porque é um livro muito bom, muito interessante, fácil de ler, leitura muito ágil ali, como o próprio Scrum. Beleza? Então, quinto marco importante aí da história do Scrum foi o lançamento do livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, que levou o Scrum para o mundo como um todo, aumentou a capilaridade dele nas empresas, nas aplicações ali do dia a dia. Beleza? E agora a gente vai para o sexto e último marco importante aí na história do Scrum, que na verdade é um marco conhecido, mas eu acho que passa uma mensagem muito legal para vocês sobre o que é o Scrum, que é justamente o ano de lançamento da última versão do Guia Scrum. Aí você deve estar pensando, pô, Dan, você já falou do Guia Scrum, você vai falar do Guia Scrum de novo? Não, agora eu vou focar que o Scrum, assim como o seu Guia Scrum, ele está sempre se renovando, ele está sempre se atualizando. O Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, eles estão sempre olhando para a comunidade, eles são ativos na comunidade Scrum, pessoas que praticam Scrum,
e estão sempre olhando ali para como o Scrum ele vem sendo aplicado. Então eles tentam entender sempre o que está funcionando, o que não está funcionando, como é que eles deixam o framework mais ágil, mais leve, mais entendível, mais compreensível, mais fácil a aplicação, enfim, eles estão sempre melhorando ali a teoria do Scrum, que é o que está no Guia Scrum, e a prática do Guia Scrum. Então, pessoal, só para vocês saberem, o Guia Scrum ele teve algumas atualizações desde 2010. Então, ele nasceu em 2010, teve uma atualização em 2011, 2013, 2016, 2017 e a última versão é de 2020, mas não acha que ele está desatualizado, tá? Ele não tem uma frequência exata de atualizações e, como eu disse, os dois criadores do Scrum estão sempre atualizando ele e assim que eles sentem uma necessidade via comunidade, via feedback das pessoas que estão aplicando, eles vão lá e lançam uma nova versão com atualizações, com melhorias, acrescentando pontos, tirando pontos ali da última versão. Beleza? Voltando aqui, pessoal. O Scrum, pessoal, é o framework ágil mais utilizado pelas empresas no mundo. E agora que você já conhece a história do Scrum, o contexto que ele nasceu, por que ele se tornou ali o framework ágil mais utilizado pelas empresas no mundo, é muito importante que você leve isso daqui como mensagem principal, isso aqui que eu vou falar agora. O Scrum ele é mais do que um framework, um método, um processo para você gerir projetos na sua empresa, para você entregar resultados na sua empresa. Ele é uma forma de agir, é uma forma de se comportar, é uma forma colaborativa ali em que as pessoas do time vão se ajudar para entregar mais resultado no seu dia a dia. Então o Scrum é mais do que, digamos, uma ferramenta, muito entre aspas, para você aplicar no seu dia, é uma forma de você se comportar para entregar cada vez mais resultados e se tornar uma pessoa mais ágil aí nas suas entregas, trazendo mais resultado com maior rapidez. Beleza? Pessoal, se você curtiu aqui esse vídeo aqui, não esquece de seguir a gente aqui no canal, deixar seu like para a gente trazer cada vez mais vídeos como esse para você. Valeu, te vejo no próximo vídeo.